quero ler um texto, eu mesmo, em Romanos 12, que diz assim: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim fazendo, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. No entanto, não foi sobre isso que eu vim falar. Isso é apenas o preâmbulo e a ilustração do princípio que eu gostaria que a gente entendesse aqui em Lucas, no capítulo 5, porque nós estamos diante da vocação dos discípulos, especialmente de Pedro. Vocês sabem que Pedro morava em Cafarnaum, à beira-mar, e ele tinha uma sociedade numa pequena indústria pesqueira. Ele e o irmão dele, André, com Tiago, João, filhos de Zebedeu, tinham seus barcos, faziam negócios juntos, pescavam juntos e eram amigos. Uma vez falado e dito tudo quanto ele deveria e gostaria de dizer, ele vira-se para Pedro e diz: olha, faze-te ao largo para pescar, vamos sair e pescar. Aí o Pedro disse: Senhor, a gente ralou a noite toda, tentamos pescar de tudo nesse mar, não pegamos nada. Uma das razões pelas quais eu estou aqui cansado e meio mal-humorado é que não peguei nada. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Vamos lá. Aí eles saíram, jogaram a rede, e aí não podiam mais puxar, porque era tanto peixe que o barco não comportava. Aí entraram em calamidade, sabe? Aquele superfaturamento, um superávit com potencial de falir a empresa por falta de estrutura para a gestão do superávit. Aí começaram a pedir ajuda de incorporação, merge. Aí chamaram um barquinho do outro lá, do sócio. Venham, aí a moçada veio, dividiram um peixe, levaram para a praia. E Simão olhou para Jesus e fez uma das declarações de devoção mais lindas do Evangelho. Existencialmente mais grotescamente verdadeiras. Ele disse: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Nunca ninguém agarrou tanto a Jesus dizendo isso. Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Eu não te largo nem morto. Agora olha aqui para mim. Enquanto isso, na coletoria de Cafarnaum, tinha um cara chamado Mateus, o Levi. Ele e Pedro tinham todas as razões do mundo para se odiar. Porque o Pedro pescava e o Levi, o Mateus, ficava com o produto inteiro do pescado, porque naquele tempo, esse tipo de pagamento de impostos não era feito com numerários, mas com produto. Então, se um agricultor reunia o produto dos seus grãos, ele levava ao coletor, e a maioria tentava burlar o coletor, botando tijolos, madeiras dentro do sacão para ver se pesava mais e ele perdia menos, e recebia de volta do coletor outros produtos, em geral inferiores. Era como você dar um arroz de primeira qualidade e receber aquele brejeiro amarelão, um feijão limpo e receber aquele outro todo bichado. No caso do peixe, eles pegavam o peixe fresco do Mar da Galileia e o coletor já tinha gente na beirada do rio, aquele bando de urubu não, de gaivota, olhando o peixe,
Quando eles vinham chegando, os peixes eram contados. E os ajudantes dos coletores contando quanto era, o que é de Pedro. Ó, Pedro pegou 322. Maravilha, Pedro. Juntava tudo e levavam para a coletoria. Na coletoria que o negócio ficava preto, sabe por quê? Porque o coletor de impostos pegava o peixe fresco todinho, que era destinado para a elite da Galileia e de Jerusalém. Elite sempre comeu peixe fresco. E em troca, como pagamento, ele dava charque para o pescador. Então o cara vai lá, tira só peixe fresquinho, gostoso. Na baba, como a gente diz lá no Amazonas. Quer comer na baba? É aquele que saiu da água, baboso. E em troca, o cara levava para casa a dedução do peixe fresco, com equivalência ao valor de mercado do peixe, deduz, e o pagamento da diferença, ou seja, deduzido o imposto, o que voltava para o pescador era uma quantidade de charque, de peixe seco e salgado, de modo que ele entregava o fresco e comia o charque. Ano após ano. Como é que você se sentiria numa relação dessa? Você pesca o peixe, vai lá e dá para o cara diz, leva teu charque, que maravilha, e tudo injusto. O mais extraordinário é que nesse dia, Jesus fez um milagre da pesca maravilhosa, trazendo essa quantidade imensa de peixes para dentro do barco, e a ironia é que o peixe do milagre foi trocado por charque. É duro quando o peixe do milagre é trocado por charque. A maioria de nós não tem muita coragem disso. Pelo amor de Deus, eu vou dar o peixe do milagre para trocar por charque. Jesus, o peixe do milagre não pode ser trocado por charque. E Jesus disse, olha, vai lá e troca tudo, dá o milagre e pega o charque. Agora olha aqui para mim. A maioria de nós tem uma dificuldade enorme de viver, porque a vida paga com charque o dia inteiro. Ela paga o bem com o mal, ela paga o ato da boa vontade, do carinho, da construtividade com a indiferença. Os pais conhecem isso numa certa medida. Cara limpa a bunda. A frase que eu mais ouvi a minha vida inteira foi: acabei! Você está lá no meio de um camarão com um bobó, aí quando você ouve aquilo, acabei! Aí você larga o camarão com um bobó, chega ali, prende uma respiração igual o Mike Nelson, aquele antigo mergulhador, e aí vapo, bidê mais um pouco, tá legal, amém, vamos voltar pro bobó, nem me lembro mais do teu bobó, e aí a gente vai comer o bobó. Milhares de cabei, milhares de febres, milhares de amidalites, milhares de renites, milhares de tudo. Aí de repente chega uma época que dá uma amnésia geral neles, eles não sabem mais quem você é, de onde você veio, o que aconteceu, como é que você chegou ali, por que eles estão terminando o 2º grau e entrando na faculdade, nem por que o cara se parece contigo ele se lembra. E você tem que continuar a dar milagre e comer charque. Dá milagre e come charque. Dá milagre e come charque. As mulheres são outras especialistas em servir milagre e comer charque. Oh, meu Deus, quanto milagre que elas preparam. E o cara
pinta e borda em cima do milagre, e depois enfia um charque nela, salgadíssimo, e diz assim: não está gostoso, meu amor? E aquele indivíduo que fez uma opção um dia, por não se deixar vencer do mal, mas vencer o mal com o bem, frequentemente, depois de algum tempo, a maior tentação da vida dele é desistir do bem. E essa é uma das horas mais cruciais para a existência humana, é quando você diz: olha, para mim chega, não adianta, ninguém entende, esse pessoal só entende no cacete. Daqui para frente, eu não vou, vai ser nem olho por olho, nem dente por dente. Eu primeiro arranco os olhos e os dentes, depois digo: escuta, qual é o assunto? Porque ninguém entendeu nada. E a alma só vai se desmontando e se desconstruindo, se tornando filha da amargura, porque não consegue entender a força e a impressão da injustiça que a achatam ali. E aí, quando a pessoa menos percebe, se tornou cativa e escravizada para sempre de um script de existência que não tem nada a ver com ela, mas que foi ditado pela perversidade de alguém, foi comprado por essa pessoa, e ela agora vive e existe para cumprir aquele karma malévolo, que não tem nada a ver com ela. Tem nada mais desgraçado do que um ser que existe para se vingar. Esse não tem vida, ele virou escravo do outro. O homem que odeia é o maior escravo da terra, porque a referência dele é aquele a quem odeia, e aquele a quem ele odeia é aquele que o mantém cativo, de modo que qualquer movimento do outro vai suscitar um movimento nele, porque ele não tem a liberdade do movimento pessoal, livre e isento. Todo movimento dele é reação persecutória e raivosa contra aquele a quem ele odeia. Esse é um preso. Na Bíblia, Velho Testamento, a gente tem o exemplo daquele profeta engraçado da beça chamado Jonas. É uma figura engraçadíssima, que profetizou no reino norte de Israel. E era um cara altamente politizado. Hoje em dia, aqui em Brasília, ele teria marchado na marcha do Sem Terra, do MST. Tranquilamente. Porque a questão dele é que ele era tão ideológico que ele odiava os ninivitas. Era assim, tipo, o que os caras da Al-Qaeda sentem pelos americanos, você entendeu? Era o que os palestinos sentem pelos judeus. Mais ou menos do tipo do amor que o Bush sente pelo Bin Laden. Esse tipo de relação de amor, vocês entenderam? Era o Jonas com os ninivitas. Porque o Jonas era parte de um povo oprimido por Nínive, que era o grande poder político, que tomava os grãos, os cereais, o azeite, o óleo, expropriava a economia, se apropriava dos bens, dos minerais, das riquezas, determinava as políticas de comportamento dentro de Israel, e era um senhor despótico com tentáculos espalhados em toda a nação. E Jonas era homem de Deus, amava a Deus, mas ele odiava mais os ninivitas do que amava a Deus. Alguém aqui já teve nessa situação? Dizer: Senhor, eu te amo, mas eu te amo pra caramba, mas não me pede isso do fulano, porque com fulano não dá. Significando dizer que eu te amo a beça, mas eu odeio mais o fulano. Esse era o tipo de ódio e raiva que Jonas sentia. Aí vem Deus e diz: olha, vai a Nínive e prega. E diz: se dentro de 40 dias Nínive não se converter, ela será subvertida e destruída. Aí o nosso amigo Jonas disse: aleluia.
só tenho que aguentar mais 40 dias calado. O que eu vou fazer lá? É a hora da libertação. Pregar coisa nenhuma. Mas aí Deus começou a dizer, vai a Nínive, vai a Nínive, vai a Nínive. Ele disse, tá bom, eu vou até o porto, pensar no assunto. Aí ele foi até o porto, chegou lá, ele olhou, bilheteria, navios saindo para a Espanha, para Tarsis. Aí ele disse, aqui que eu vou, para essa Costa Dourada. Entrou no navio, que era um navio cosmopolita, com gente de muitas nações, foi embora, e logo depois começa aquele açoite de vento demoníaco no mar, incontrolável e alienígena, que até os marinheiros pagãos interpretaram como sendo uma certa dimensão alienígena presente. E disseram, alguma coisa está acontecendo, vamos reunir a moçada inteira e ver o que está vendo. Aí o texto da Septuaginta nos diz que alguém desceu até o porão do navio, e quando chegou lá, encontrou Jonas, não só dormindo, mas num ronco terrível. O cara tinha apneia noturna, ou desvio de septo, ou então estava gordo demais, ou tinha comido uma feijoada de frutos do mar. Eu sei que ele estava lá, e lá o navio morrendo, jogado para um lado e para o outro, e o cara noutra, anestesiado. Queria entrar em coma durante 40 dias. Aí acordaram Jonatas, o que é isso? Vem cá. Levaram-no lá em cima, aquele bando de homens reunidos, e parecia um concílio vaticano. Todo mundo numa hora dessa vira cardeal, né? O que está vendo? Os céus estão contra nós. Quem é você? Aí o Jonas disse, eu sou Jonas, servo do Deus Altíssimo, Criador dos céus, da terra e do que há debaixo da terra. Aí os caras disseram, então nós estamos ferrados. Cada um de nós aqui tem um Deus regional, um Deus da brisa, o Deus do vento, o Deus do mormaço, o Deus do sol do meio-dia, o Deus do ocaso, o Deus do nascer do sol, o Deus da chuva, o Deus do sereno, o Deus do orvalho, o Deus da papoula, o Deus da lua, o Deus do peixe, o Deus do touro, o Deus da mulher, o Deus do sexo. Agora o teu cara é de tudo e tu está fugindo dele? Pelo amor de Deus, que história é essa? Para com isso. Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu pego um navio para Tarsis, tu me encontras nas asas da alvorada no meio do mar. A gente que é pagão sabe mais coisas que você. Até por malandragem ninguém foge de um Deus desse. O que é que a gente faz com você? O que é que a gente faz para parar essa tempestade? Olha só, o Jonas tinha duas alternativas. A primeira alternativa era dizer, olha, faz uma volta, me joga aqui na primeira ilha e me abandona aqui, para tudo. Porque eu dou meu jeito de chegar em Tarsis. Se o coração dele tivesse mudado a intenção, a tempestade cessava. Mas a obstinação do sujeito, insistir no ódio, em pagar o mal com o mal, em fazer o inimigo passar fome, em fazer o inimigo passar sede, em reter a palavra da graça para que o juízo viesse, era tão intenso e tão grande, que o cara preferiu se matar do que ver os outros salvos. O que a gente faz? Ele disse, me joga na água, no meio do Mediterrâneo, dou-lhe uma, dou-lhe duas, Deus te abençoe, Jonas! Aí passa um cachalote, dá um bocejo e entrou o bicho. Aí quem engoliu o charque foi o cachalote.
pobre do cachalote engoliu um charque chamado Jonas, envenenado, com veneno de baiacu, espinhoso, amargo, ácido, carregando dentro de si um vírus, uma capacidade aideticamente proliferante, chamado Aedes aegypti. Lá dentro dele, espalhando em tudo de ódio. Na outra pesca, eles jogam a rede, tiram peixes do milagre, trocam por charque, recebem um charque, processam o charque, comem o charque, e dias depois, a consciência de Mateus, que tinha recebido o peixe do milagre e tinha dado como troca charque, estava queimando tanto e abrasada, tão perturbada e angustiada, por ter sido servido com milagre, ter pago com charque, que Jesus não precisou falar muita coisa, só passou do lado da coletoria e disse, segue-me. E a gente pensa que o cara foi robotizado e abobolhado assim, ó, igual um discípulo do Charles Manson, sem saber nem porquê, Susan Atkins, andando para lá. Pelo amor de Deus, aquilo tinha uma história de convencimento, de esmagamento, de verdade, de entendimento, de compreensão, de factualidade, de manifestação, de um entendimento verdadeiro, de amor prático, de curas incontestáveis, de um ensino que se aplicava. Vem, segue-me, ele foi. Enquanto isso, Jonas vai descendo assim num porão horroroso, melado, gosmento, aquela coisa, ele vai entrando naquele negócio. Ele chega a descrever no capítulo 3 que algas ficaram na cabeça dele, que ele foi às regiões abissais dos mares, ficou com aquele cheiro da morada do pinguim do filho do Batman, do filme do Batman, aquela coisa nojenta de peixe. Lá no fundo aí ele faz uma oração, ó Deus, eu estou aqui no buraco, num submarino orgânico, não sei nem que lugar é esse, mas o Senhor sabe, me tira daqui. Aí Deus falou ao peixe, e o peixe disse, Senhor, não precisava nem ter falado, porque está tão indigesto, que de fato, eu estou segurando há 3 dias esperando uma ordem tua, mas por mim, esse cara tinha batido e eu tinha cuspido. Obrigado. Graças ao teu nome, aliviar-me-ei, porque qualquer lula, polvo, tubarão, qualquer coisa faz menos mal do que profeta amargurado. Nem estômago de baleia aguenta veneno de amargor profético. Aí, blá! Aí o Jonas sai todo melado, aquele líquido amniótico da baleia. Sai. Aí você diz, bom, agora esse cara aprendeu, né? Aí lá vai ele para Nínive. Pau da vida. Furioso, sabe? Aquela oração assim que diz, Senhor, Tu és Deus e eu sou Teu servo. E eu creio na Tua justiça. E eu estou aqui porque o Senhor não é de brincadeira. Aí ele começa a gritar, Nínive! E ele não tentou melhorar, nem florear, não usou uma introdução, não teve exórdio, não teve ilustração, não teve subdivisão sermão, não teve conclusão, não teve coisa nenhuma. Ele foi ali, sabe? Igual o pastor mesmo. Igual o pastor mesmo, sabe aquele cara que quer vencer na chatice. Ou esses caras, ou creem no Evangelho, por causa do Evangelho, porque do que depender de mim, eu não vou ajudar.
Eu vou dificultar, vai ficar difícil até a morte. Quem quiser entrar, que dê jeito de ficar pequenininho, fininho, igual uma linhazinha para passar no fundo de uma agulha. Então, do lado de cá, eu o transformarei em presbítero. Se ele conseguir a façanha. Mais ou menos isso que Jonas fez. Foi para lá criando essa dificuldade, sabe? Só olha, a porta é estreita, mas estreitinha, 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 é impassável, nem tentem. Maior dificuldade. Aí ele é jogado lá, anda na direção de Nínive e começa com essa mensagem anticarismática. Arrependei-vos e convertei-vos, porque em 40 dias Nínive será subvertida. Eu já gritei isso nessa esquina, agora vou para outra. Aí o cara chega, né? Mapeou a cidade todinha, que era para não gastar isso fazendo em muitos lugares. Para que tanta chance? Só uma visita simbólica. Arrependei-vos e convertei-vos, e Nínive será subvertida em 40 dias se vocês não se converterem. Missão cumprida aqui. Downtown agora. Depois do Cais do Porto. Depois ainda tem na frente do Palácio do Governador. E uns 15 pontos eu estou livre dessa obrigação. Acontece que cada grito daquele que ele dava, o negócio ecoava. E o Espírito de Deus foi se derramando, e as consciências se comovendo, e os corações se constrangendo, e caiu uma reflexão de inadiabilidade de mudança de vida, e a verdadeira metanoia se instalou, e eles começaram a pedir misericórdia a Deus. As crianças, os jovens, os velhos, o rei decretou um jejum e ordenou que até os bois, as vacas e os bezerros jejuassem. Já imaginaram? Jejum ecológico. Jejuou todo mundo. Se eu que como a vaca não como, a vaca que é comida por mim também não vai comer não. Aí fez o jejum. Aí, na linguagem do livro de Jonas, diz lá que o Senhor viu do céu e se compadeceu e se manifestou misericordioso, porque Ele é bom e é misericordioso. E aí não fez nada. E o Jonas se afastou, pau da vida. Foi para longe, foi para o fim do mundo. Sentou num canto, num deserto, calor desgraçado, aquele vento calmoso oriental batendo, sabe aquele vento do Nordeste, do Saara? Ai, meu Deus, vocês nunca pegaram. Ou do deserto da Judéia, do deserto da Síria, aquela região do Oriente. Já peguei muito, o bicho vem, chega lá ardendo, e vem com poeira, queimando toda a cara. Aí ele senta lá e fica pegando aquele vento, aquela sauna maldita, seca. Aí Deus vem para ele e diz: Jonas, está tudo bem? O senhor está de gozação comigo? Aí Deus diz: é razoável essa tua ira? A minha? Até a morte! Até a morte! Aí Deus diz: tá bom, deixa esse cara sentir o que é bom. Ele está lá todo irado porque a cidade não foi destruída, está tudo prosseguindo como dantes. E aí Deus fez uma ervazinha nascer no chão, porque o Jonas estava ali com um calor desgraçado. Ai, que calor miserável, servir a Deus é um inferno. Não existe inferno para quem serve a Deus, porque servir em Deus já é a experiência do inferno. Então eu estou salvo do inferno porque eu já estou nele, mas é um inferno.
Aí Deus pegou e fez nascer uma ervazinha, bobinha, foi crescendo, botando umas ramagenzinhas na cabeça do Jonas. Aí o Jonas foi ficando gostoso, sabe? Mudou para 1 estrela o hotel, 2 estrelas, 3. Aí brisa um pouco mais fresca, foi se sentindo tranquilo, maravilhoso. O fim da tarde foi gostoso. À noite bateu um sereninho. Ai, que delícia! Aí Jonas disse, que beleza, ele quase se apaixona pela planta. Começou um caso de amor parecido com o do Pequeno Príncipe com a raposinha. Beijinho para lá, para cá, minha plantinha querida, fica aqui, meu amor. Aí de madrugada Deus enviou um germe, um verme, sabe? Que adora a planta. Aí o bichinho sai. Foi uma alegria para o verme, não é? Comia a planta. Quando Jonas acordou, só tinha o talo da bicha. Aí ele ficou com ódio. Desgraçada essa história. Eu venho para cá, não queria vir. Os caras são meus inimigos, oprimem o meu povo há décadas, não tem cura. Eu sabia, por isso que eu queria ir para a Espanha. Me pegaram no meio do navio, me jogaram dentro daquele peixe, fui processado como sardinha naquele interior, cuspido para o lado de fora. Prego essa mensagem como desencargo de consciência. Esses caras, infelizmente, se convertem. E eu estou dizendo para ti, Deus, desde o início que eu sabia. Eu não queria pregar porque eu sabia. Não precisa pregar, o Senhor é bom, misericordioso. Qualquer sinal de arrependimento, o Senhor já fica todo aberto. Então eu sabia, Ele vai perdoar, para que eu vou perder meu tempo? Aí Deus disse, escuta Jonas, é razoável a tua ira por causa da planta? Porque ele estava dizendo, eu quero morrer! Imagina só, um profeta. Oh Deus, me mata por causa da plantinha. Nem o presidente do Greenpeace sente uma crise de identidade dessa. Sabe? Nem o presidente do Greenpeace. Arrancaram uma erva, eu quero morrer. Ai. O cara era com vontade de complicar. Aí Deus disse, escuta, você se sente assim por essa planta, que você não fez crescer, você não regou, você não cuidou, que cresceu voluntariamente e livremente, e fez sombra sobre a sua cabeça, e agora, conforme a data e a previsibilidade da existência dela, ela morreu, e tu estás irado até a morte por causa disso. Ele disse, até a morte, Deus. E o Senhor disse, tu tiras por causa da planta e tens compaixão dessa erva? Por que não eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, de todos os seus habitantes e dos seus mais de 120 mil animais que nela moram? E o livro termina com essa questão, sem nos dizer o que Jonas fez no coração dele. Caminho de Jonas pode ter sido um, caminho de Jonas pode ter sido outro. Pouquinho mais adiante a gente vê uma menção en passant a Jonas, mas nada que caracterize, num livro posterior, qualquer mudança ou configuração de uma nova postura existencial. A profecia dele deixa-o assim, suspenso, como que suspende a todos nós e pergunta que tipo de produto é que a gente quer que seja processado no coração. Por que eu estou falando isso? Olha aqui para mim que agora eu estou terminando, eu prometo, de verdade. É porque o conflito ali entre Pedro e Mateus, entre os pescadores e os coletores de impostos, era mais ou menos equivalente a essa aflição ideológica, essa hostilidade de Jonas pelos ninivitas. Uns são opressores, outros são oprimidos. Uns mandam, outros obedecem. Uns têm poder, outros servem.
Uns determinam, outros são determinados. Uns condicionam, outros são condicionados. Uns chegam e dizem como querem. Outros, no máximo, se adaptam. Depois de um tempo, a alma vai se amargurando. E quando a injustiça se exacerba e os pesos e medidas se tornam completamente injustos e iníquos, o coração se azeda, se azeda, se azeda, e o caminho da alma é se deixar corromper pela perversidade. Aí quem te faz mal vira inimigo ideológico. Você é capaz de enfrentar Deus para não fazer bem o cara. Você é capaz de ser tragado pelo peixe, mas para não oferecer pão da vida para ninguém. Você é capaz de transformar aquilo num direito radical, essencial, profundo, que desvia o curso da sua natureza, que faz você deixar sua casa, faz você deixar sua terra, faz você deixar seu chão, faz deixar sua missão, coloca você no navio para o outro lado do mundo, muda a sua geografia, altera a tua existência inteira por causa de um sentimento. Um sentimento. Se a gente for ver aqui, a gente vai observar a quantidade de decisões que a gente tomou na vida por causa de uma antipatia, uma raiva, uma inimizade, uma hostilidade, alguma coisa que se configurou com essa natureza, em razão da qual nós tomamos medidas que mudaram radicalmente a nossa existência. Tirou o cara do chão da vida, jogou o cara no mar do nada, ou plantou o sujeito no deserto do azedume, da amargura e do questionamento improdutivo. O que é maravilhoso com Pedro na presença de Jesus é que é o próprio Jesus que produz a pesca maravilhosa, sabendo que o resultado do milagre ia virar charque. Não é uma coisa maravilhosa? Por que ele não pescou menos peixe, já que era para não ganhar menos charque? Por que teve que encher logo 2 barcos de milagre? Para receber um monte de charque. Porque alguns dias depois, o milagre processado no coração de Mateus transformou o charque em pão da vida. É por isso que Jesus passa logo depois e diz: vem, segue-me. E o cara está prontinho para seguir, sem perguntas a fazer. Hoje à noite o que eu quero dizer a você é o seguinte: não se canse de servir o peixe do milagre. Não se canse. Não baixe o nível. Não parta para o charque. Não faça do jabá o seu cardápio. Pegue o peixe de toda bondade, de todo milagre, de toda graça e ofereça. Se o cara quiser devolver charque, problema dele. Come o charque com gratidão. Porque eu vou te garantir uma coisa em nome de Jesus. Se você servir o peixe do milagre e ele te devolver charque, brasas vivas vão se acumular sobre todas as noites dele. Por que eu estou falando isso? Porque a essência do Evangelho é essa. Olha aqui para mim. Deus é um Deus que cura. Cura corpos, mentes e espíritos. Cura câncer, cura qualquer coisa. Deus cura quando quer. E às vezes quando Ele não cura uma área da nossa vida, é porque Ele está curando uma outra mais importante. Às vezes Ele deixa o corpo padecer para poder sarar a alma, para poder fixar a verdade no espírito, mas Ele está sempre curando. O Evangelho, todavia, é um entendimento, vocês entenderam? Não é um código de mandamentos, não é uma legislação moral. Qual é a legislação moral que recomenda que se o teu inimigo tiver fome, tu deves dar a ele de comer? Qual é a legislação legal?
A legal é olho por olho, é dente por dente. É vida pela vida. É toma lá da cá. Agora, o entendimento do Evangelho é que subverte a lei para poder vencer com a justiça, porque a justiça do Evangelho vence não como esmagamento do juízo, ele vence como vitória da misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. No Evangelho, o que é irresistível é a misericórdia. É isso que quebra inimigos, tiranos, derruba tudo, constrange corações. E a misericórdia macha, íntegra, corajosa, veraz. Não é subserviente, mas é ousada para servir com dignidade, para fazer o bem sem retroceder e para andar conforme o curso da sua própria natureza, transformando charques em peixes do milagre. E não é à toa a comparação que o Jonas é engolido por um peixe e levado para o coração dos mares, e Pedro tira dos mares peixes do milagre, recebe charque, processo charque. E o maior processamento do charque foi a capacidade de aceitar o coletor Mateus, dias depois, como irmão e companheiro no ministério apostólico. E não é à toa que um vai para o coração dos mares e o outro anda sobre as águas. Não é à toa. Tem muita gente aqui comendo charque, não tem? Eu não vou perguntar quem está comendo charque. Quem é que está comendo picanha aqui? Chama o teu charque de picanha, de maminha, de caviar. Quem está comendo caviar aqui? Tem muita gente comendo charque aqui. O grande problema é que se você fica comendo charque, você fica encharcado. Vocês nunca ouviram falar na palavra encharcado? É essa coisa que vem do charco. E o charco é aquilo que é colocado, o charque é aquilo que é colocado de banho no charque. Essa coisa que a amazonense entende melhor, vocês entenderam? É como a palavra enfesado. Vocês sabem de onde é que ela vem? Porque um cara que está cheio de fezes, ele está enfesado. Não fala com ele, não puxa assunto. Enquanto ele não resolver aquilo, ele está enfesado. Então, os portugueses, muito propriamente, para designar um cara com raiva, disseram: o coitado está enfesado. E está mesmo. Na hora que ele se desenfesar, ele abre a porta aliviado. Que alegria, o mundo é belo. Aleluia, como a vida é leve. Grande milagre é pegar o charque com o qual nos pagam todo dia. O pagamento à bondade, com rispidez, com hostilidade. O pagamento da graça, com meticulosidade julgadora contra você. O pagamento do amor e da misericórdia, com aquela atitude de quem recebe e diz com os olhos algo do tipo: você não fez mais do que a sua obrigação, do que fazer isso por mim, porque eu sou maravilhoso. Hein? E aí vai dando uma raiva, que se o cara não tomar cuidado, ele vai ficar com tanto ódio, que não tem mais palavra de Deus que mude o coração dele. Que ele vai querer mudar para o outro lado do oceano. Que até concílio de pagão vai ficar com mais sabedoria do que ele em qualquer navio da vida. E ele vai ficar tão autodestrutivo e suicida que ele vai preferir a morte do que a conversão. O que mais me choca frequentemente é ver pessoas
que já odiaram tanto e deixaram o carnegão da amargura entrar tão fundamente dentro delas, que elas preferem fazer o caminho autodestrutivo, mortal, ferino, maligno, do que parar o processo, se converterem ao bem, deporem as armas e começarem tudo outra vez. Às vezes é mais fácil prosseguir no caminho da morte do que fazer a opção de parar tudo e abraçar a vida. Porque o nosso orgulho é tão satânico que nós somos orgulhosos até para andar no caminho do suicídio, ao invés de parar e abraçar a vida. Então você que está aqui me vendo, tudo que eu falei é leve, descontraído, tranquilo. Agora eu não falei bobagem nenhuma. E você sabe que tudo que eu disse tem pertinência na sua vida. E o que a palavra de Deus está dizendo é que charque é como o mundo faz. A gente entrega o peixe do milagre, eles pagam a gente com charque. Mas Jesus diz: tem de bom ânimo, eu venci o charque. Processa o charque. E dá mais peixe do milagre. Ele não vai aguentar. Ninguém resiste. Nem o diabo. Nem o diabo aguenta encontrar um cara fazendo o bem todo dia. Chega uma hora que ele diz: é insuportável para mim, vou tirar férias desse sujeito. Que é para ver se eu não me arrependo. Só que a maioria de nós aqui continua crente, batizado, vindo à igreja, cantando, fazendo aeróbica espiritual, todas essas coisas, mas o coração come charque, devolve charque. Você está impregnado de charque, envenenado de charque, com alguns ódios e raivas que você já até batizou com virtudes devocionais, mas que continuam comendo a sua alma por dentro e mergulhando você em regiões abissais, ou projetando você em desertos de ventos, de morte, e colocando em você humores desproporcionais, invertendo significados, de tal modo que você chora por plantas e não se compadece de gente. Agora, se você quiser andar no Evangelho segundo Jesus, aceite a sugestão dele, de que toda essa pesca maravilhosa é para suscitar uma coisa mais maravilhosa ainda: acumular brasas vivas na cabeça de Mateus e chamar esse irmão para o caminho do milagre, onde a gente vai andar junto. Se você tiver disposição de fazer isso na sua existência, isso é um exercício da consciência, é fazer todo dia, é escolha, vocês entenderam? É decisão em fé. Se você for esperar que as suas emoções brotem, você fica assim, apaixonado pela bondade, desista. Isso tem que ser decisão todo dia, sabe? O cucuruto bate aqui, chega, treme, sabe? Pelo amor de Deus. Tem horas que o negócio bate aqui que eu digo: ai meu Deus, se esse cara soubesse que eu juntava ele em 30 segundos, ele não me faria isso, ele não me faria isso. Chega a dar aquela tremida aqui do tempo que eu treinava jiu-jitsu de manhã, de tarde, de noite, sabe como é que é? Eu bicho aqui, ó. Se deixar a tremedeira continuar, meu irmão, eu atropelo. Mas a tremedeira está debaixo do senhorio de Cristo. Então não tem nada a ver com romanticismo, é decisão da consciência. É prática do Evangelho como consciência. Faça isso todo dia, o máximo que você puder. Aplique isso nas extensões mais variadas das suas ações. E não fique auto-vitimado pelo charque. Faça do charque o melhor produto que você puder. Na minha terra vira pirarucu de casaca, vira um monte de coisa gostosa, charque. Depende de como você põe a mão.
processe e viva. E enquanto isso, deixe superabundar o peixe do milagre. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque assim fazendo, tu amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé todos nós. Ó Espírito Santo, eu falei essa palavra singela, simples, quase infantil do Evangelho, porque eu creio que a tua sabedoria habita a simplicidade da verdade que pode ser compreendida pela criança e pelo ancião. Por favor, dá agora que a tua palavra se torne constrangedora, que ela mesma identifique todas aquelas zonas ninivitas da nossa alma, todas aquelas ilhas de hostilidade, de antipatia, ali eu não falo, ali eu não quero, de mim não espere nada. Que o Senhor limpe o nosso coração desses terrenos minados, do poder dessas ideologias que são mais fortes do que a fé, e das antipatias que são mais profundas do que o amor de Deus em nós. Salva-nos disso, Senhor, para o bem da nossa alma, para que a nossa vida não vire uma coisa ridícula, para que a gente não termine a vida abraçado com ervas no deserto. Por favor, ajuda-nos a entender as tuas ações de graça, que às vezes nos fazem mal, como fizeram ao coração do filho mais velho, irmão mais velho do pródigo, que fica com raiva quando vê a graça atingir alguém. Ou dos fariseus que ficaram com raiva quando viram a graça abraçar publicanos. Por favor, não deixa que o nosso coração fique hostil diante da tua bondade, que os nossos olhos se tornem maus, porque tu és bom. Se tu estás nos dando milagre, e se o caminho disso é cair na mão de quem a gente não gostaria, que todo o peixe do milagre vá para onde o Senhor destinar, porque nós não estamos interessados no peixe, a gente só quer te seguir, Senhor Jesus. Quem tem peixe não necessariamente tem, quem te tem todos os oceanos. Por favor, dá que a nossa alma não fique escrava das pequenas conquistas, dos sucessozinhos, das pesquinhas extraordinárias. Coloca no nosso coração esse desprendimento que entrega o peixe do milagre, recebe o charque, não faz mal, porque não vai demorar muito e Mateus vai estar aqui, vivendo no nosso quintal. Por favor, coloca confiança no coração de nós para vivermos essa verdade, esses princípios com fé, e ajuda-nos a experimentarmos no dia a dia os resultados logo, porque a tua palavra é verdadeira. Ajuda-nos a praticá-la com integridade e ajuda-nos a experimentarmos o resultado dela com clareza. Por favor, realiza esse milagre que não acontece com purpurina, mas com um cair de consciência que toma conta do entendimento e que convence o ser e que estabelece aquilo como verdade inadiável dentro de nós. Realiza isso em cada um. É que essa seja a cura. Cura da amargura. Cura do criticismo. Cura do azedume. Cura da justiça própria. Que o Senhor nos cure dos nossos direitos adquiridos, desses vícios justicistas. Que o Senhor nos cure do espírito de vingança. Que o Senhor nos cure da amargura. Tire isso de dentro de nós e nos solta. Porque aí o nosso barco vai encher o tempo todo. Porque a quem tem se lhe dará sempre.
boa medida, sacudida, exprimida, absolutamente recalcada e transbordante, é o que o Senhor nos dará. Agora dá que essa palavra singela tenha entrado no coração de todos e ninguém vá para casa dizendo, ouvi uma palavrinha, pelo amor do teu nome, torna essa palavra simples num trovão perturbador na consciência de cada um. Eu peço que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém.